e saúde pélvica. Olá, estamos aqui em mais um momento do podcast do IPL Podcast. E hoje eu estou aqui com a presença mais do que especial da Eleonara e da Fernanda, que eu vou deixar para elas se apresentarem, porque se eu fosse falar o currículo das duas, a gente ia ficar aqui horas e horas e horas só apresentando. Muito obrigada, meninas, por estar aqui nesse momento conversando e trazendo um pouco do nosso pensar e popularizando, né, o nosso conhecimento para, né, todos que estão, inclusive, nos acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, é uma alegria estar aqui com você. Sou Eleonara, sou fisioterapeuta formada pela UFMG, professora também na UFMG, a gente estava falando de tempo, né? Há É, muito tempo já, não precisamos falar, não porque a gente é? formou muito jovem, Muito jovem, muito jovem. E uma alegria estar aqui, né? Conhecer o IPL, eu não conhecia ainda, É, né? Estar com você, que é uma pessoa tão dinâmica, gostoso, né? Trocar experiências e conhecer um pouco mais, né? Muito bom. Alegria estar aqui. Com a Fernanda também, querida, minha Isso. aluna, né? É, Parceira de eterna trabalho. aluna. Eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta, me formei na UFMG. A Eleonara não foi minha professora de graduação, graduação, mas foi de pós. Então, ela é sim, minha orientadora de doutorado. A gente sai do doutorado, mas o doutorado não sai da gente, exatamente, né? sempre. E eu sou professora da Faculdade de Ciências Médicas e a gente está implantando um serviço de obstetrícia lá no Mater Dei. Que Então, assim, é um legal. prazer muito grande estar aqui. Foi muito bom a gente estarmos juntos aqui, né? Estar com você. Os baianos têm um acolhimento assim ímpar, um humor Ah, ímpar. Vocês não, são mas o muito mineiro comunicativos. também. Na verdade, o mineiro também. Eu digo que eu me sinto muito em casa sempre que eu estou, principalmente com os mimos, né, que vocês fazem com todos nós. Então, eu me sinto muito cuidada e acolhida. E assim, eu acho que é uma troca. Eu acho só que o baiano ele é um pouco mais expressivo. O Uhum. mineiro ele é um Muito pouco mais mais, expressivo, é um pouco mais, né, é. digamos assim, quietinho, come Aham, quieto. Aqui é. a gente brinca. Introspectivo, É uma boa palavra. introspectivo, É É, porque aqui a gente brinca dizendo que o mineiro é bem come quieto. é, é. Você, é, né? Então, é, assim, quando é. você tá igual um mineiro aqui, quando alguém é mais quietinho, Aham, tá fazendo alguma coisa que faz, a gente acaba fazendo muita aham. coisa, né? Mas eu acho que o baiano faz. E o mineiro, ele acaba sendo um pouquinho mais É, quietinho, é. Você né? sabe que tem essa coisa do mineiro, porque a gente está entre as montanhas, né? Isso traz uma introspecção, a própria o ambiente onde a gente vive, né? Esse Olha, calar, esse olhar para dentro, por causa do nosso horizonte que é cercado muitas vezes de muitas montanhas, pois né? é. Aí Isso parece influenciar um pouco esse perfil E aí, mineiro. e aí a O gente ambiente começa faz a a conhecer diferença, né? isso, a É, gente começa a é, olhar que nós não somos influenciados apenas pelo, né, pelo meio, ou seja, a convivência, mas também pela geografia, né? Isso total. é total. Se a gente Exatamente. pensar, eu trago sempre essa fala da parte muscular, né? Se a gente pensar, inclusive, assim, o descendente do africano que corria atrás É, né, é, da caça para poder comer e ali trabalhava a musculatura, diferente ali do asiático que é, é, plantava o é, arroz. é. Então, isso tudo na neuroplasticidade a gente enxerga completamente diferente, né? Com certeza. Então, Mas traz, né, já traz algumas raízes, né. E hoje essa isso. coisa do ambiente também, né, a gente fala disso dentro desses modelos biopsicossociais de saúde, né, Uhum. falando da importância dessas questões ambientais, influenciando diretamente a biologia e vice-versa, né. Isso. E aí puxando um pouco também para essa questão da fisioterapia, né, o Ai, quanto que eu conheci esses modelos biopsicossociais no meu doutorado, lá atrás, nos anos 2000, e o quanto que isso foi interessante para mim, o quanto que isso virou a chave assim, do meu raciocínio científico, principalmente, de compreender o movimento. Eu fui fazer doutorado para estudar movimento humano, que eu sempre fui fascinada por movimento humano. Fui atleta, quis ser educadora olha, física, terminei migrando para a fisioterapia, porque gostava também da área de saúde, gostava de saúde, né? saúde. E o movimento sempre me fascinou.
E eu achava muito reducionista olhar o movimento pelo Sim. movimento, né? E quando a gente, né, começa a conhecer essas teorias biopsicossociais e teorias de complexidade, de comportamento motor, né, o quanto que isso ajuda a gente a entender, né, a Com complexidade do certeza. movimento e quanto que isso enriquece também o nosso trabalho, né, Uhum. Patrícia? Trazendo, inclusive, para a nossa área, que é a área de disfunções pélvicas, né? A É, gente sabe, uma mulher que está mais tensa, que, né, tem um comportamento de postergar a micção, a é, musculatura fica diferente, leva é, a uma dificuldade no esvaziamento. exato. Olha, e isso é extremamente importante. E aí que eu entendo que é o olhar o paciente no completo, na sua E o seu contexto de integralidade, vida, né? É, Na a sua sua integralidade. integralidade. Isso. Eu Então, a acho que a gente gente deu um avanço enorme em fisioterapia nesse sentido, né? No momento em que a gente realmente tem modelos teóricos assim, que nos fundamentam para essa integralidade, pois né? é. Porque a gente, de alguma forma, já fazia isso, né? E, né, professores nossos já faziam, etc., mas não existia ainda uma ferramenta teórica que nos norteasse, né? Isso. Então, eu acho isso bacana demais, assim, isso abriu muitas portas, eu acho, para o nosso raciocínio e para o desenvolvimento científico, né, Pois de é, era isso que eu ia dizer, a fisioterapia, que padronização da fala. A CIF faz isso com a gente, né? demais, demais, Então, a demais. padronização da nossa fala. Que é uma coisa também que foi uma parte importante do trabalho da Fernanda, né? Eu sempre, quando eu comecei a trabalhar na fisioterapia pélvica, saúde da mulher, fui para a uroginecologia no Hospital das Clínicas em 2006. E Olha, quando eu cheguei lá, né, montando, estruturando o serviço de fisioterapia, né, eu falei assim, o que que eu posso fazer aqui que é diferente, né, do que os meus colegas já fazem, né, Patrícia? Do que os médicos já fazem. Foi lá que a semente do diagnóstico, que culminou com o trabalho da Fernanda de doutorado, foi, né, foi plantada ali, né? E eu já tinha, por causa do doutorado que eu terminei em 2003, vinha com esse olhar já biopsicossocial, desse modelo de funcionalidade, né, da OMS, que, né, também fundamentou a uhum, CIF, eu olhava para aquilo e falava assim, "Não, a gente pode fazer muito mais, né? Assim, sim, esse nosso olhar muito especializado do movimento humano tem que ter o nosso olhar de movimento sim, humano tem que estar aqui, né? perfeito. Tem que estar aqui na fisioterapia, tem que estar aqui na fisioterapia pélvica e na saúde da mulher. E a gente vem trabalhando, então, desde então, né, com esse olhar, assim, como é que nós podemos cada vez mais agregar do ponto de vista biológico, o movimento, mas entendendo que o movimento é fruto dessa complexidade toda, né? Desse ambiente que nós estamos falando, da mineridade, da Isso, barbaridade, etc., né? Que fica lindo, né? é Assim, a gente começa a verdade. identificar as pessoas como únicas, né? Com um ser integrado, Como um né? ser Ser um integral e ser único, né? e Tão único, especial, né? exatamente. Tão especial. Então, assim, Eu ser fisioterapeuta para mim é muito especial nesse sentido, adoro. eu também. E aí, ouvindo essa questão né, do doutorado da Fernanda, que me traz a pensar, inclusive, no modelo que a gente desenvolveu de avaliação no próprio IPL, que a gente tenta fazer uma avaliação muito mais dinâmica, muito mais, digamos assim, complexa, mas ao mesmo tempo integral. Vamos Aham. usar esse termo, né, É. para que a gente possa falar. Mas antes de eu contar, eu queria ouvir um pouquinho a Fernanda para poder ver se a gente bate, né? Se dá match no que a Aham. gente faz, para poder explicar um pouquinho do Sim. como foi o seu processo aí, né? Bom, no início, a gente queria fazer uma avaliação para poder, do assoalho pélvico especificamente, em Sim, termos de função motora, para identificar qual que era a diferença da função do assoalho pélvico de mulheres com incontinência para mulheres sem incontinência. E aí a pergunta que a Leonara sempre me fazia era, ok, então tá, o que que nós vamos avaliar? Falou, tá aí na uai, literatura, né? Tá aí. Eu falei, então tá, então vamos definir essa avaliação. sim. E aí, estudando e vendo os artigos e tudo, a gente via que era uma confusão de terminologia. Aham. E eu não sabia exatamente o que que a gente precisava avaliar. Então, antes da gente fazer mesmo, organizar essa avaliação, o que a gente fez foi uma revisão da literatura, revisão sistemática. Acho que a gente incluiu uns 64, 60, no final ficaram 64 64 artigos, artigos, é. e a gente tinha 196 termos para se referir à função muscular do assoalho pélvico. Quando vocês falam em função, você estava avaliando performance muscular ou vocês estavam avaliando, né? O O que 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 o que você assoalho trouxe? pélvico É faz? Ótima isso. pergunta, porque essa é uma outra
vamos dizer, confusão, né? Uma coisa é a Uhum. função do assoalho pélvico, ela é uma Sim. função de suporte Ótimo. e uma função esfincteriana, Continência, além da né? sexual, que a gente não pode esquecer, Exatamente, né? né? Mas a função que a gente está olhando é a parte motora, de capacidade de contrair, de relaxar, a rigidez do tecido, Uhum. força muscular, resistência, né? Características de performance muscular, né? Muscular, Exato, E muito não específica. isso, e não função, E né? não Eu a acho função do assoalho, a do função assoalho. motora isso, do assoalho, eu são acho que duas isso é coisas muito diferentes. importante, assim, a gente diferenciar, né? Uma coisa é a função do assoalho pélvico, Sim. né? Que envolve musculatura, ligamentos e Fáscias, fáscias, e isso, né? e não só, mas É, estruturas. Você é, tira, por exemplo, faz uma esterectomia. é, Uma mulher Isso, muda muda completamente. né? Entra na completamente. menopausa, É, muda. Isso. então, essas são funções do assoalho pélvico, né? São essas que vocês mencionaram, né? E tem funções musculares do assoalho pélvico, Uhum. né? Ou seja, como é que essa musculatura está funcionando, Sim. trabalhando, né? E daí, de novo, a importância da CIF, né? Do modelo de funcionalidade. Foi aí que a gente se pautou. Que Porque uma massa. das coisas difíceis que para a gente é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Você está falando função de quê? De quê? Né? Exato. A E gente não quando a gente consegue fala se comunicar. função, fala assim, que função que é essa que a Pois gente é. usa, né? Então, assim, quando a gente, e aí eu propus isso para Fernanda, vamos usar alguma coisa que já esteja fundamentada, a gente precisa se ancorar em algum lugar, porque quando a gente olhou, eu queria dentro dessa ótica de trazer o movimento humano para dentro do assoalho Sim, pélvico, entender isso um pouco melhor, porque eu acho que esse é o que caracteriza a gente enquanto fisioterapeutas, né? eu É concordo. entender, compreender, não tem nenhum outro profissional na área da saúde Entenda que disso. compreenda tão bem o movimento humano Lógico. como nós, né? Perfeito. Para mim, o movimento humano é o que define a nossa profissão, Exatamente. né? Então, eu queria trazer isso para a área do assoalho pélvico, da saúde da mulher. E quando a gente foi olhar, né, assim, por mais que a gente tivesse enxugado, nós chegamos em 197 termos diferentes se referindo a isso. Uns falavam de força, outros de potência, É. outros de resistência, Eletromiografia, né? De atividade de elétrica. atividade elétrica, de neuromuscular, enfim, está lá publicado Sim, essa pletora de termos, né? Pletora. Eu falei, nós precisamos resumir isso em alguma coisa como e trazer isso ancorar para a isso. E prática? como é que nós vamos nos comunicar, Pois Patrícia? é, Como é que nós vamos, eu falo A, você entende B, a outra e entende C, nós não conseguimos inclusive o próprio avançar. paciente concorda, porque assim, é Claro. muito difícil não só da Uhum. gente É, entender, compartilhar, mas o próprio o paciente, próprio tá, paciente. aperta, faz É, força, tá, é. como é Como isso? assim? Aperta o quê? Onde, né? Isso. Então a gente se ancorou na CIF. A CIF Perfeito. já estava, né, bem fundamentada, publicada em vários países da OMS, né, que são membros da OMS. Eu já tinha estudado bastante sobre isso lá no meu doutorado, estava vendo isso vindo de uma maneira muito consolidada no mundo. É, e aí a gente começou a fazer esse trabalho linkando com a terminologia da CIF. Então, quando a gente fala, né, de função, o que nós estamos falando, né, é desse termo. Existe um termo que é funcionalidade, que é um termo mais amplo Uhum. do indivíduo, né, e função de estrutura do corpo. Sim, Né? Então, quando a gente fala de função, nós estamos falando da parte biológica, de funções de estruturas estruturas corporais, físicas. E aí e dentre elas, a função dos músculos. concordo. Então, os músculos têm funções específicas, né? E quando essas funções deixam de funcionar, vamos dizer, Uhum. a gente chama isso de deficiência. Então, a deficiência é na estrutura e função do corpo e não no indivíduo como um todo, Perfeito. né? Enfim, então a gente foi usando essa nomenclatura, né? Uhum. E linkamos esses 197 termos, né, com a CIF e traduzimos os 197 em 6. Maravilha. Enxugamos os 197 em 6, ou seja, o que é possível, foi possível fazer utilizando a terminologia da CIF, enxugar essa pletora de termos variados, se referindo às mais ou menos as mesmas coisas, em 6 termos. Perfeito. E aí a gente tem lá, É, então, uma parte é isso, né, Fê? então Da assim, questão da importância da comunicação, Comunicação. porque como é que eu vou explicar, como você disse, como é que nós vamos conversar, você aqui na Bahia, em Salvador, nós lá em Minas, os colegas no Rio Grande do Sul, outros na Itália, outros em Portugal, os médicos, os pacientes no centro de saúde, no SUS. Completamente diferente de um Se a hospital gente,
privado, que é onde de a alto Fernanda nível, tá. isso que a gente conhece, Né? né? Mater Dei tem É, uma classe, digamos assim, de utilização que é uma classe muito mais alta. é, Então, é. essa não, a gente está dizendo, não está dizendo que né, a classe social vai diferenciar, mas a gente sabe que a terminologia para ser aplicada a essas pessoas Você precisa precisa ser ser completamente diferente. E aí, voltando na história, só para a gente linkar com o que você estava falando lá no início da Uhum. complexidade. Então, assim, na pesquisa, a gente precisa partir do menor para o maior, Sim. para a gente conseguir fazer todas essas construir, né? conexões, construir esse Aham. universo todo. Então, o que a gente está vendo, o que a gente fez foi organizar a parte de a terminologia de função muscular, né, uma função de estrutura muscular, né? E a partir daí você poder se comunicar com os seus parceiros, sejam eles de Seus onde pares, forem, sim, né, seus independentes. pares, Uhum. para poder a gente desenvolver estratégias tanto de avaliar quanto de fazer intervenção. Mas eu estou olhando intervenção de tratar pessoas com disfunções Sim, encefálicas, mas eu estou olhando só para um pedaço da avaliação, porque o indivíduo, né, tem aquela força muscular, vamos dizer assim, e o outro também, mas num contexto de vida, numa demanda ambiental diferente, ele vai responder de forma diferente. completamente. Então, assim, é um pedacinho da avaliação, embora tenha sido um trabalho enorme, né? Uhum. Mas Mas ele já está, assim, é um norte para a gente seguir, já ir, como é que chama? Desvendando os mistérios aí, né? As dificuldades que a gente encontra no caminho Fernanda, eu enquanto digo que a fisioterapeuta. nossa vida como fisioterapeutas, pesquisadoras, como na própria sociedade, Uhum. eu enxergo o mundo da seguinte forma: nós vivemos numa queimada, floresta está lá, sabe, destruindo tudo, e nós somos um beija-flor que vai lá e leva uma É uma gotinha. gotinha, é Mas a isso gente, mesmo. mesmo o leão tá estando indo embora, o elefante que poderia levar muito mais água, está indo embora, mas a gente está indo lá e levando a nossa gotinha. Uhum. E a gente faz a nossa parte. É, Então, é, assim, é. não menospreze, Não, né? Estou aqui essa Esse foi trazendo mega essa esforço, palavra, né? porque não é só o esforço, mas é Aham, assim, trazer é um pensar diferente. E o uhum, pensar diferente dá trabalho, né? A uhum. Dá gente muito dá trabalho, muito trabalho, muito Viu? trabalho. porque replicar é muito fácil. Eu digo assim, você ser Uhum. um replicador de É, técnicas é, ou chegar ali, eu estou replicando o estudo, inclusive para ver se aquela, né? Tá É beleza, aquilo mas não, mesmo, é, você né? está é, propondo algo é, diferente, então Tá. assim, tem é, uma validade enorme, né? E é, a gente é. precisa valorizar isso É Não, muito. interessante sem isso, é dúvida. interessante isso, porque Tá é, a coberto. gente vê É, muito isso, né? Assim, é, hoje a gente está aqui no Cobraf, né? E, e tem algumas palestras falando sobre complexidade e movimento, falando sobre o modelo de funcionalidade. Quando eu vejo isso, eu fico tão feliz, eu assim, por um também. lado, né? Mas por outro lado, assim, poxa, a gente Triste. está falando disso assim desde 2000 redondo, né? Os nossos cursos de graduação e pós-graduação na UFMG tem essa estrutura, além de prática baseada em evidência, tem essa estrutura teórica fundamentando os cursos, né? Então, assim, eu já falei disso, já cansei de falar, já parei de falar, Já voltou a já falar, já voltei a cansou falar, né? novamente. Então, assim, mas é isso, né? Assim, quando você, Uhum, é um jeito diferente de pensar mesmo, isso. né? E eu acho É que um isso é o jeito mais diferente de importante. pensar. É bacana isso, assim, tem um preço, né? Sempre tudo, né? Sim, Quando você pensa um pouco fora da caixa, lógico talvez, que dá né? muito mais trabalho. E E o aí É, eu até as digo, publicações, né, Patrícia? Eu sempre, assim, demora um tempão para a gente conseguir publicar, porque até você conseguir que levar na linguagem que a pessoa compreenda compreenda, o que você está exato. ou que falando. na verdade pense, poxa, como é isso mesmo? E a gente já vinha, né, maturando isso. Eu estou lhe Isso, falando porque, assim, isso. como eu disse para vocês, a gente instituiu algumas coisas aqui no IPL que foram, É, né, diferentes e eu acho que quem sai, né, na vanguarda, ou quem está na frente, tem uma grande dificuldade, é, porque tem o ônus e o bônus, né? Sempre, sempre. como tudo na vida. É, Mas um grande ônus que eu acho é a gente estar sempre apanhando, né? Porque a gente uhum, toma na cara. é, é, Literalmente a tipo gente assim, toma que na isso cara. que você está falando? É, Nossa, eu me né? lembro que o mestrado de Amanda Lemas, que foi uma orientanda que eu participei da co-orientação, ela foi
orientada por Kátia, que é do nosso grupo de pesquisa, na verdade, desculpa, do nosso corpo docente, né, da Baiana, da Escola Baiana, e eu orientei porque ela queria fazer uma avaliação do assoalho pélvico, inclusive junto com a postura, né? Uhum. Que isso a gente ficava, tá, mas avaliar. E o que é de verdade que a gente quer avaliar? Por isso, Exato. né, É, eu digo é, isso sempre, porque eu digo, é. gente, o que é que a gente está avaliando? É performance muscular? Tá, mas o que é que isso também vai interferir? Aí eu jogo a pergunta para vocês, né? Porque essa foi uma das coisas que eu falei, tá, a gente identificou que tem algumas questões aí que são necessárias serem avaliadas, mas o que é que isso tem de impacto de verdade? Uhum. Porque, por exemplo, eu vou trazer aqui a eletromiografia. A eletromiografia, o que é que isso de verdade impacta na Uhum. funcionalidade? O que Uhum. é que muda? Então, É. hoje, por exemplo, algumas pessoas vão me matar ouvindo isso, né? Ou ouvir essa minha fala, mas assim, eu raramente uso mais a eletromiografia Ótimo. Enquanto método de avaliação, quanto né? método de avaliação. Como não, um feedback Isso, ótimo, ótimo. excelente, mas Isso, de avaliação é, que e é. aí nós acabamos mudando. E aí eu queria ouvir isso de vocês, porque para acalmar, inclusive, meu coração, e eu não ser a única linchada quando a gente lançar Quando um podcast, né, a gente vai entrando no terreno pantanoso aí, né? pantanoso E eu mesmo. acho que ele é pantanoso, por quê, né? Essa questão da atividade neuromuscular e repouso, né? Eh versus tônus, Então, versus espasticidade, né? Eu, por exemplo, sou uma defensora do uso do termo tônus há muito tempo, e até hoje as pessoas falam assim, faz o menor sentido você falar isso, né? Eu continuo, né, continuo achando que faz todo sentido. Mas eu acho que é um terreno pantanoso aí, por quê? Por causa da falta de definição das coisas. Porque, assim, infelizmente, a gente ainda vive num universo, só que, infelizmente, por um lado. Por outro lado, eh, a questão da falta de definição, do desafio da definição e da nomenclatura, ela não é, exclusiva da fisioterapia. sim, Isso é natural nas não, ciências sim, no de mundo tudo inteiro, em todas isso, as todas áreas, as né? áreas, na Recen saúde integral, porque a gente lida com o ser humano. recentemente, né, assim, nem tão recente, mas o The Lancet publicou eh, eh, uma revisão de terminologia de musculatura do assoalho pélvico, né? Então, assim, ou seja, a anatomia, que talvez seja a ciência mais básica de todas na Todas, área da saúde, né, se revisita o tempo inteiro da pois questão é. da nomenclatura. Eu acho que é isso, assim, eu acho que uma parte desse nosso trabalho, até essa provocação em relação à nomenclatura, né, do que é mais básico que é o músculo, que, né, assim, que é a estrutura talvez mais básica do ponto de vista é, é, anatômico, né? Porque tem toda a parte ainda, Sim, a gente né? está falando Vamos tem nesse também nível de análise, de vamos dizer, análise. né? No nível de análise anatômico aqui, a estrutura mais básica, né? Músculo, nervo e tal, né? A gente tem que dar conta, pelo menos disso, enquanto fisioterapeuta. Se eu não conseguir dar conta nem disso, né? Assim, pelo menos de me comunicar em relação a isso, poxa, é muito básico, né? Assim, por que eu estou gastando energia com isso há tanto tempo, né? Por que nós estamos gastando energia? Porque é muito fundamental. E sem fundamento você não consegue avançar, no meu ponto de vista. Você não consegue avançar do ponto de vista sólido, do ponto de vista de crescimento de ciência. Gente, eu tenho muito desejo, enquanto professora, enquanto pesquisadora em fisioterapia, né, que a gente consiga realmente dar o passo para o conhecimento científico, que a gente consiga realmente colocar o nosso pé definitivamente nas bases um pouco mais sólidas da ciência. E quando a gente fica nesse terreno pantanoso de não ter definição das coisas, clareza, né, pelo menos Do de que você algum, está não tem nenhuma olhando. expectativa de consenso, porque consenso não existe, né? Mas alguma coisa que nos norteie para que a gente possa pelo menos conversar, né? Assim, pelo menos discutir, trocar ideia né, assim, no debate positivo, no sentido de construção né, assim, então, voltando à longa pergunta, da questão da eletromiografia, por que é pantanoso? Porque eu acho que tem pouca definição, eu acho que tem pouca, né, assim, inclusive, o que é a informação que a eletromiografia Então, era traz, isso que eu ia te dizer. Será? né? Eu ia fazer mais uma provocação até, né? O que é que Do de ponto de vista do verdade movimento tá, humano que eu estou dizendo, né? exatamente, porque olha, você trouxe algumas falas aí que eu estava aqui me contorcendo,
né? Porque eu sou meio debatedora, tá? Nara, assim, eu de Somos verdade. duas, Pois é, eu já né? percebi, por isso que eu estou muito à vontade de estar, É, né, porque eu acho que trazendo essa questão. trocar ideia é muito Eu importante, né? acho, e assim, eu de verdade, eu acho que assim, a concordância ela é extremamente preguiçosa. É A demais. discordância, ela faz, É, né, leva a é, gente para esse crescimento. é, E eu é. já percebi que você é igualzinha, então por Total, isso que eu estarei total. lhe provocando um pouco mais, tá? Eu até peço desculpas a você, Fernanda, por eu estar Não, provocando eu tanto estou mais a observando Leonardo, aqui e eu mas é sei porque eu que também não podia perder a oportunidade. Mas assim, até Hum. porque, deixa eu te contar, estou super me identificando aqui, né, nas salas. Mas uma das coisas que eu digo assim, tá, entender às vezes, eu super concordo com você que a gente precisa ter uma terminologia. Mas como eu sou muito mais da intervenção, até muito mais do que a própria, né, Aham. base, eu fui exatamente o oposto de você. Sou fisioterapeuta, me formei pela Escola Baiana, e fiz o meu doutorado em medicina e saúde humana, que nem se falava em, né, assim, era um curso que era o foco era medicina e não Uhum, fisioterapia, muito menos né, o movimento, não, pouco uhum, se falava, era muito mais cardiologia, inclusive. uhum, Depois eu acabei indo fiz o pós-doutorado, né? Eu fiz um período de estágio na ginecologia, porque já era a minha área de atuação há muito tempo e eu queria, né, correr olhares diferentes. E uhum, uma das coisas que eu digo sempre é assim, ó, vamos lá. O que é que adianta também a gente ter terminologias tão fechadas, onde uhum, existe uma diversidade tão grande de apresentações, uhum, uhum. tá? E Tá. aí eu trago uma fala, por exemplo, a gente hoje no IPL a gente faz uma avaliação, que é uma avaliação que a gente diz que é uma avaliação cinesiológica por imagem, Uhum, né? A gente usa o recurso da imagem do ultrassom, a gente não está aqui querendo dar diagnóstico, nenhum tipo de diagnóstico com esse aparelho, a gente uhum, está querendo fazer uma avaliação funcional, uhum. ou seja, é a fisioterapia utilizando um recurso dinâmico para conseguir avaliar o Perfeito, bom movimento. demais, eu acho. Pois é, Importantíssimo. Eu e a acho. gente avalia, por exemplo, a mobilidade deste músculo e Uhum, e bate com as informações, inclusive de esvaziamento vesical, uhum, esvaziamento intestinal, uhum, função sexual, uhum. avaliando junto com isso, às vezes, o movimento do esvaziamento, porque a gente avalia esse esvaziamento Sim, com sim. a imagem e com o urofluxo. Então, aí às vezes eu fico, tá, como é isso mesmo na vida, Aham. o né? que que isso vai mudar a Que é minha que isso vai intervenção, né? exatamente, se a gente avalia, eu estou lhe falando porque um dos estudos nossos, a gente fez um estudo com crianças, inclusive, que a gente avaliou atividade elétrica muscular durante a micção, Uhum. Uhum, né? E aí vimos que a mudança de posição para urinar modificava a atividade elétrica. com Uhum. E, certeza. e avaliamos junto com o fluxo urinário. Uhum. Uhum, E esse estudo foi o quê? Um estudo transversal. O que é isso? Uma única fotografia. Foi feita naquele momento, eu tirei, recortei, né? E apresentei o que foi visto. E nesse momento, o que foi que a gente viu? Não mudava o fluxo. uhum. Uhum. Mas vamos imaginar que essa criança faça essa mudança de posição diariamente, Aham, né? Leve isso fazendo 10 anos. O que é que isso tem repercussão, uhum. né? Então, de verdade, às vezes eu acho que a nossa avaliação, né, sai daquele lugar de, né, o que está sendo visto aqui, Aham, sim. sabe? É, Ai, eu fico enlouquecida. é enlouquecedor mesmo, porque é muito complexo, né? É O que a muito. gente lida é muito complexo, né? O que nós estamos falando aqui é de níveis de análise diferentes, Sim, né? São níveis de análise diferentes, e a questão é qual é o nível de análise que é relevante, né? Para a funcionalidade, para a talvez, né? funcionalidade. É, Não, né? Assim, e aí depende também, né? Funcionalidade também é uma coisa muito ampla, pois né? é. Uhum. Qual que é o nível de análise relevante? Para mim, o ponto de partida para mim, enquanto clínica, eu também atendo muito, gosto muito, Tudo né, da parte clínica, faço muito a clínica também. O ponto de partida para mim é sempre a queixa do paciente. perfeito. Esse é o ponto de partida. Então, assim, o que está incomodando?
a deficiência de enchimento, então ela tem enurese noturna, né? Ela tem incontinência urinária, ela tem incontinência anal, esse é o ponto de partida. Perfeito. Mas aí eu vou avaliar, né? E eu sei que a musculatura do assoalho pélvico tem um papel importante ali, Sim. né? Então eu vou usar dessas ferramentas básicas. O nosso trabalho é básico, clinicamente básico, palpação. Assim. Dentre as coisas que vêm complementares, assim, eu acho que o ultrassom, de todos os recursos que a gente tem complementares de diagnóstico, avaliação diagnóstica, eu acho o ultrassom o melhor deles. Porque ele traz um pouco, ele me mostra o movimento numa situação mais próxima do funcional Exatamente, possível. do dinâmico, perfeito, Então, o ultrassom concordo. dinâmico, por exemplo, eu acho maravilhoso. Mas eu vou te falar assim, a questão, o que que muda, né, eu ter uma atividade elétrica mais alta e se isso não interrompe o fluxo Exato. miccional, não muda nada. Nada. Isso não tem nenhuma relevância Pois é. naquele momento. Mas eu também não tenho certeza absoluta que isso não vai, né, fazer uma diferença num contexto mais real, ecológico. Isso. Esse é sempre o problema, é sempre o desafio de qualquer pesquisador que trabalha com o ser humano, né? Mas, por exemplo, eu não tenho uma hipótese, eu não vou fazer uma análise eletromiográfica, mas com palpação eu sinto um músculo rígido. Sim. Eu sinto um músculo que não relaxa. Que não relaxa. Isso, para mim, é um Perfeito. ponto muito importante. Perfeito. Se isso está associado a uma deficiência de esvaziamento vesical, uma deficiência de esvaziamento retal, esse é um ponto potencial de trabalho. Perfeito. E aí eu vou pensar o que pode estar levando, eu chamo isso de hipertonia. Não sou eu que chamo, não, a literatura chama. A literatura chama, de vez em quando né? eu digo assim, olha, Leonora, É, o eu tônus chamo aumentado. isso. Um tônus eu chamo aumentado. disso, mas quem sou eu na fila do pão? De vez em quando eu me dou Exato. ousadinha de modificar. Mas vamos lá. Tipo isso, né? Então, assim, esse tônus está aumentado. E o que é isso? Eu palpei esse músculo e ele está mais duro, mais resistente. Isso é que é tônus. O tônus é isso. Quando a musculatura está em repouso, eu palpo esse músculo e ele está mais rígido. Perfeito. Por que eu não falo rigidez? Por que eu não chamo de rigidez, então? Porque não tem alteração neurológica, não mas teve um comando que não pediu o movimento. Não, isso seria espasticidade. O que é a rigidez? Rigidez é um conceito da física. Né? É um conceito da física que a gente trouxe e a gente usa em pesquisa de movimento humano, músculo rígido. Só que o que acontece? Para eu falar que é rígido, eu tenho que aplicar uma força nesse tecido e eu tenho que medir a deformação. Então, eu meço força por deformação. Verdade. Né? Então, quanto menor a força, maior a deformação, menor a rigidez. E a recíproca é verdadeira. Né? Quanto maior a força, menor a deformação, maior a rigidez. Certo. Por que clinicamente eu não posso chamar de tecido rígido? Porque eu não estou medindo isso. Certo. E o tônus é uma medida clínica e não física. Isso, concordo. Tá? Então, o tônus é o jeito que eu consigo dizer que esse músculo está mais ou menos rígido. Né? Mas aí é importante a gente fazer a diferença entre tônus e hipertonia. A hipertonia não. E espasticidade, que a gente aprende lá. A hipertonia é só para musculatura com lesão neurológica. Não. Espasticidade, que é um músculo hipertônico e um músculo com hiperatividade. Com né? uma lesão nervosa. Com uma lesão que expressa uma lesão de sistema nervoso central. Provavelmente seja a causa. A gente não sabe se é causa ou consequência, mas... E a gente acostumou a chamar esse músculo espástico de hipertônico, como sinônimos, e não são sinônimos. São completamente diferentes. São diferentes. Um músculo espástico é hipertônico e com hiperatividade neuromuscular. Perfeito. Então, esse é um músculo espástico, tá? O músculo hipertônico é um músculo rígido. Então, eu tenho minha base de formação na área de desenvolvimento infantil. Eu trabalhei 10 anos avaliando o desenvolvimento infantil. Foi com uropediatria. Né? Eu passei 10 anos palpando bebês, né? Com hipotônicos, hipertônicos e tal. Identificando, né? E separando hipertonia de espasticidade, né? Depois eu passei mais 4 anos estudando só movimento humano, comportamento motor, né? Então, assim, mas aí voltando, então eu bebi um pouco nas bases, né? Obviamente, sempre, né? Entendendo
quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a complexidade da coisa, Mais a né? gente tem Mais a gente tem perguntas. perguntas, Quanto né? mais a Assim, gente pensa, o velho É. chavão. Mas eu acho que, assim, voltando à questão, então um músculo mais hipertônico, um músculo mais, né, com tônus mais alto, ou com uma deficiência de relaxamento, o que isso tem a ver? Se isso tem a ver com que tem relação direta com a queixa do paciente, isso é importante. E Eu se vou não tratar tiver? isso. Se não tiver, eu não vou tratar. Perfeito! E é isso. Se eu não tiver, porque é muito Inclusive, complexo, pode ser que esse aí tônus eu esteja trago mais alto, ou na verdade é para garantir a função. Perfeito. Aí eu trago a você está procurando pergunta: pelo em o ovo, que é que a entendeu? gente vai fazer de prevenção? Porque agora a fala é essa: Aham, vamos prevenir os problemas aham, urinários, vamos sim, prevenir, porque ótimo. olha, o que é que nós vamos fazer? Aham, Né? aham. Eu me coço quando alguém chega aqui e diz: não, a fisioterapia vai trabalhar a prevenção, então vamos pegar esses pacientes para avaliar e observar o que é que a gente pode melhorar. Aham. Olha, Diga, Fê. eu acho que é o seguinte, Estou achando a ótimo, gente porque eu tem vou falar de prevenção num congresso em Belo Horizonte agora em outubro. Então, Já vamos, né, discutir sobre isso. eu acho que assim, então vamos voltar lá na história do doutorado, lá atrás, que a ideia era avaliar a diferença de sim, função muscular ou motora do assoalho pélvico, quem tem incontinência e quem não tem tá. incontinência. E que a gente não sabia o que tinha que avaliar. Então, beleza, já caminhamos, fizemos a revisão, fizemos a linkagem, fizemos a organização da avaliação por meio de palpação. Certo, E depois a gente coletou 190 mulheres tá. com e sem Com incontinência cálculo amostral, para a gente beleza. conseguir ver a diferença entre Sim, elas. Tipo assim, sim. é importante? Isso, Exatamente a sua pergunta. exatamente. Isso é relevante? O Aham, que é relevante? Exato. E qual que é a característica das mulheres com incontinência urinária? Elas têm uma força, vou falar se fosse na escala de Oxford, 3 ou menos, certo, resistência do assoalho pélvico menor do que 6 segundos, certo. 80% delas não têm capacidade de contrair em resposta a uma perturbação, que seria a reação motora, ou Tá, DNEC, que sim. todo mundo fala, Uhum. né? Tem tônus diminuído Isso você encontrou na turma nessa que turma? que Não tem tem. incontinência Esse Pois trabalho é, está em relação. publicado Pois também é. já. Então, o que eu acho que a gente precisa daqui para frente, que era uma ideia da Eleonora lá atrás, e assim, ela total faz sentido daqui para frente para todas as disfunções. É talvez a gente identificar quais são os marcadores das disfunções, de esvaziamento e enchimento do ponto de vista muscular, para falar assim, poxa vida, você não tem reação à tosse, quando você faz Uhum. esforço, seu músculo não contrai, e você tem ou se você for usar um perineômetro para medir, Sim, vamos na escala de Oxford, que é mais mais simples. simples. Sua força é grau 2, né? E você tem um tônus diminuído. Você tem uma chance maior de ter incontinência urinária. Exato. Você precisa olhar e tratar antes Perfeito. que ela aconteça. Então, eu Pois acho que Isso. são os Níveis de análise. eu vou lhe parâmetros de dizer que eu referência, de preciso. parâmetros de normalidade, uma coisa Uhum, assim, uhum. que a gente precisa avançar, Pois é, esse é um entende? Assim, esse é o trabalho, meu ponto de vista, né, a esse é um princípio. trabalho que eu me Sim, sim, sim. deleitei, inclusive, né? Ui, quase que eu sou desastrada assim mesmo, sempre, viu, gente? Já derrubei copo, né? É uma tristeza, mas vamos lá, porque eu me mexo o tempo inteiro. Ah, eu controlo minha mão bem também, Ah, porque não, minha filha. senão. Meu marido, ele segura a minha mão quando eu Aham, tô meus falando, filhos eu fazem não a mesma coisa. consigo Aí para de falar, raciocinar. Eu né? também, mas vamos lá. Eu também, fico muda. Mas voltando aqui, porque nosso estudo, a gente avaliou a eletromiografia, Uhum, tá? E a gente fez no movimento, tanto no salto quanto no uhum, agachamento inclusive com peso, a gente fez o peso máximo, e a gente viu que nas mulheres com a atividade elétrica não Não mudou. mudou. Com uhum, mulheres com incontinência e sem incontinência. E uhum. eu dizia exatamente isso. A gente precisa modificar o nosso método de avaliação. Isso. Porque Isso, Aqui isso, não parece ser relevante. isso. Nesse nível de exatamente. avaliação, Esse Então, nível de né? na análise. época que a gente fez, né, esse estudo, foi lá em 2000, nem me lembro, tá, E alguma olha, coisa. E aí eu disse, gente, temos que isso. modificar esse método de avaliação, né? Uhum. Porque eu acho que a gente continua indo por um lugar que é o desconhecido e a gente não está É, buscando o conhecimento. É, do ponto é, de vista, é, é. desculpa, Então, do ponto de vista eletromiográfico, eu fico pensando assim, o que que eu espero encontrar numa mulher com incontinência numa determinada atividade versus uma
sem incontinência, incontinência. que aquela atividade elétrica esteja aumentada ou diminuída, o Hum, que é o esperado, né? Tem um estudo de um dos que entrou na revisão sistemática que ele avaliou mulheres, a atividade eletromiográfica do assoalho pélvico de mulheres, em retroversão pélvica, postura neutra e antiversão. tá. E aí, o que eles identificaram? Que foi que a postura de retro e Introversa. anti, Tem tinha muito alteração. mais É, atividade a gente vê. eletromiográfica do que a postura neutra, Pois é. em mulheres que não tinham incontinência urinária. Então, Ai, talvez a gente espere menos atividade elétrica, né? Menos, pronto. vamos dizer, sobrecarga do assoalho pélvico, Aí eu faço a com a pergunta, qual foi, eletromiografia. né? Assim, ele comparou métodos de eletromiografia, porque há uma diferença, inclusive, se foi de superfície, se foi intracavitário, Foi, que é de superfície era também, né? Era intracavitário, de agulha, mas era porque intracavitário. tem um grupo que é do Instituto Santos Dumont, né? E eu me lembro que a gente estava tentando, porque assim, eu com minhas perguntas o tempo inteiro, e minha inquietude eterna, eu fui, né, eles me convidaram para fazer uma parceria com um estudo com bexiga neurogênica. E eu fui dar meio que um treinamento para eles e lá discutimos horrores, inclusive isso, né? Eu falei assim, Uhum, gente, a gente está captando atividade elétrica de verdade ou a uhum. gente está pegando um feixe muscular? Porque assim, a depender de onde você esteja, você está pegando inclusive um Contrato, transbordamento, né, de energia, É, de atividade indicador elétrica. interno no Aí ele, assoalho, né? Patrícia, a gente pode desenvolver um micro. Aí eu falei, ah, não. calma, peraí, vamos lá, e eu preciso Já tem saber o muita que é coisa, isso viu? de É, verdade vai influenciar. exato. Qual a Então, gente, relevância às disso, né? vezes eu É, acho que a gente está É indo por isso. um caminho, tá, que tira essa visão do que é mesmo é, necessário, Você vai é, tão no tá? micro, é, né? é. Ou até Isso é mesmo muito tentando. importante, não perder de vista o que é relevante. E claro que isso é Exatamente. desafiador, né? Isso é uma construção, né? Sim, do que é relevante, é uma e a construção. gente. Ai, Mas, de novo, do ponto de vista de atividade neuromuscular, que é o que a eletromiografia capta, né? Como é que uma das formas mais básicas de ajuste de tensão muscular é por por meio meio de do sistema nervoso, do sistema exatamente. nervoso. Então, o que eu espero, o que é típico de um sistema neuromuscular funcional é a oscilação da Uhum, atividade elétrica, Uhum. exato. né? Eu vi isso nos trabalhos com os meus pacientes. Eu trabalhei com bebês nascidos prematuramente sem lesão cerebral, com lesão cerebral, comparado com controle típicos. E o que a gente via nesses padrões de movimento dos bebês com lesão cerebral, os nascidos prematuros? Rigidez, de Ajuste. dificuldade de ajuste às demandas do contexto. Por quê? Uhum. Porque o sistema nervoso central não consegue fazer ajustes finos de tensão muscular por meio de atividade neuromuscular. Eu vou É trazer isso, para você agora né? uma fala que a gente teve até um outro podcast aqui com isso, porque eu fui diagnosticada com uma síndrome e foi inclusive uma das coisas que me motivou a fazer esse podcast, né? Porque assim, ela é pouco falada e se eu contar metade das coisas que eu estava sentindo, primeiro que assim, um neurologista chegou uma vez, tipo assim, olhando para mim, eu falando, ao terminar, tá, eu vou pensar se tem alguma coisa. Se eu tiver, eu lhe ligo. Eu paguei uma consulta com um especialista. Eu falei, gente, eu tô louca mesmo, né? Ainda bem que no dia eu estava com uma amiga, né? Que inclusive foi minha doutoranda. E aí eu disse, ó, tá vendo que eu não tô ficando louca? Não estou, de verdade. E assim, ninguém descobria. E porque um dos sintomas, por exemplo, eu estava tendo dores nas pernas que ninguém conseguia imaginar. À noite eu acordava, eu estava dormindo, né, nem para dizer, ah, Patrícia, é uma questão, né, psicológica ou psicogênica, porque você estava pensando. Não, estava dormindo e eu acordava urrando de dor, né? E cervicalgia, dor em ATM, oscilação da visão, e aí botou o óculos em prisma. Esse bendito desse óculos. Minha cervical diminuiu, as dores diminuíram, parou a dor da perna. Uhum, Opa! uhum. Como é isso? É mágica? É o quê?
Não, na verdade, a propriocepção de como essa Percepção visual. exatamente, É, nada é, mais é que propriocepção, na é, verdade, é, como é, é. essa imagem Informação. chega, essa informação chega Uhum, para você, uhum. o seu corpo se adequa ou não àquilo de Claro, uma forma eu é tenho bacana aí, demais isso. olha, É. Tem um pesquisador meu americano, Deus, chamado J.J. Gibson. Das coisas mais interessantes que eu aprendi ao longo estudando o movimento humano foi isso, né? É a abordagem ecológica à percepção-ação. E ele estudou abordagem ecológica lógica, à percepção-ação. E a esposa dele, a Eleanor Gibson, aplicou essa teoria no desenvolvimento infantil. Ele começou a estudar isso, ele foi chamado pelo exército americano para entender por que é que tantos aviões, né, na hora de pousar nos navios na Segunda Guerra Mundial, por que que eles perderam tantos aviões? Então ele foi estudar, ele foi convocado para estudar foi isso, isso. ele desenvolveu toda uma teoria sobre percepção visual. E é bacana demais, que é exatamente disso que você está falando. Né, Como gente? você percebe visualmente o ambiente, o tipo de informação que você extrai vai modular completamente a sua ação, Pois é, e a aí, sua atividade neuromuscular. exatamente, É, não, o jeito que você percebe o dia que você está, um dia que você está mais feliz, um dia que você está mais tenso, um dia que você está mais relaxado, isso vai mudar. Então, assim, para simplificar, né, a atividade neuromuscular, né, detectada pela etnografia, o que você espera é que ela seja variável. Isso é o exatamente, típico. A variabilidade nesse nível de análise é o típico. exatamente, Porque um indivíduo que está percebendo, captando informação de diferentes sistemas sensoriais o tempo inteiro, está fazendo ajustes no sistema neuromuscular o tempo perfeito, todo. Então é perfeito, isso que a gente espera. Então eu não espero. Aí, Então eu espero ainda bem, né? variabilidade nesse Né? nível de análise, né? Eu Né, espero gente? variabilidade Eu nesse juro nível de que análise. olha não, só. não serei a única a ser linchada, né? Não, seremos nós três. Aí, o que acontece? Voltando lá para a história do assoalho pélvico, a gente fez a avaliação da confiabilidade intra e interexaminador dessa avaliação que a gente Ou seja, organizou. olhou quem estava entre eles, né? E Isso. olhou se eles se enxergavam de forma diferente. Ou seja, A o gente, avaliador e o próprio avaliador, em modos diferentes, tá, a gente? É gente, só para a gente exato. popularizar um pouco mais Então, essa fala. simplificando, né? Assim, a gente avaliou as mulheres aqui e depois eu avaliei daí uma semana. Então, essa Exatamente. avaliação intraexaminador, Examinador. para ver A se Isso. tem mesma Fernanda confiabilidade. A avaliou duas mesma vezes. Eu Fernanda. mesma, Isso, E é. uma outra, ou seja, Leonara olhando A neste mesma momento, a paciente, mesma paciente E também. depois, isso, também. depois eu, Eleonara, minha outra Sim, colega, né? avaliando Aham. interexaminador. A Uhum. gente teve boa confiabilidade em todas as funções Sim. na avaliação interexaminador, mas nós tivemos duas funções que não tiveram confiabilidade, que foi dor, depois de uma semana, Uhum. e tônus. Por que que você Por acha? quê? Por Por que que será? será? Ora, Preciso falar mais alguma não, coisa? Eu não, que não estou não, fazendo o negócio direito? É. não. A Então, assim, função que oscila, é brincando, mas é natural, linha é direcional, esperado. Ainda oscila. bem! Já Isso, é imaginou isso se que a a gente gente precisa vivesse entender. na mesma É, linha o é. tempo inteiro? Sem A chance de gente sentir mais ou menos dor, morre, ou de ter uma musculatura um pouco mais rígida ou menos rígida, como é que eu vou me adaptar às demandas do contexto, né? isso. Então, isso é muito fundamental, compreender o que que significa esse tônus, né? Essa oscilação de tônus Uhum. versus... Então, um tônus que não oscila É um pode ser é problema. um Exato. É um indício, um levantamento de uma dúvida. Um É, tônus que não oscila, uma musculatura que nunca relaxa, tem alguma coisa exatamente, tem tem alguma coisa alguma coisa errada. errada. Porque o que a gente espera nesse estado muscular é variabilidade e não Perfeito, constância, permanência, né? perfeito. Então, o que está rígido, um músculo que não relaxa, que é tenso, né? Eu preciso necessariamente perguntar: tem deficiência de esvaziamento dos órgãos pélvicos? Tem dificuldade de penetração ou dor durante a relação sexual? É um Exame de raciocínio Vercos, clínico. faça Isso, eu ressonância. preciso necessariamente ter essas duas coisas atreladas. Perfeito, Pode ser que sim, pode ser que não. perfeito. Se sim, eu vou atuar. Se não, eu vou passar para o próximo Perfeito. item, né? Pois é, Então é isso. exatamente. Esse Agora, mapeamento também, né? Assim, dessas combinações, Uhum. muito difícil, né? Daí a importância do raciocínio clínico, daí a importância de você ter um modelo de funcionalidade que te oriente a
juntar todas essas partes, né? Desde do jeito como a pessoa se apresenta emocionalmente, até como a musculatura se apresenta naquele momento. Nós temos que olhar em todos os níveis, né? Todos os níveis de análise, enfim. Enfim, pois é, gente, vocês já viram que se eu pudesse eu ficaria aqui, né, mais horas e horas e horas, porque está sendo extremamente assim, estimulante essa conversa, de verdade, muito Gostoso. prazerosa, assim, meu Deus, foi uma das melhores, viu? Olha, os outros não podem ficar com ciúmes, mas é Exatamente. porque, né, eu acho que a gente se identificou muito nessa busca, nesse pensamento fora da E eu caixa. acho, sabe o quê, Patrícia? Bacana demais, te parabenizo por essa, né, iniciativa e agradeço a oportunidade, porque eu acho que a gente precisa conversar mais sobre Sim. isso, né? Até para a gente, né, tentar, de novo, não pensa em consenso, não busca Ninguém consenso, ninguém busca consenso, mas tem que haver um mínimo de concordância para que a gente possa avançar em fisioterapia ainda mais, né? Nós já avançamos muito, muito. né? Muito, muito, mas nós queremos continuar avançando, Sim. né? E dentro dessa perspectiva muscular, mais uma vez, né? Músculos, nervos, ligamentos, fáscias, ossos, postura, movimento é o nosso objeto de trabalho. Nós temos que dar conta disso, né? Nenhum outro profissional conhece isso tão bem. Então nós precisamos, né? Uhum, Precisamos nos debruçar mais sobre com isso, né? Para que a certeza. gente consiga avançar realmente, porque esse é o meu nível de abordagem. Uhum. Né? Esse é o meu nível de abordagem. Não concordo. Eu posso também fazer uma orientação comportamental. Posso, mas o Pode. psicólogo também pode, Isso. o enfermeiro também pode, o médico também pode, tá? Perfeito. Mas quem é que vai dizer se essa musculatura tá ou não deficiente? Sou eu. E aí é o que eu trago da E não tem nenhum importância. outro profissional que é responsável por isso. Eu acho que isso é que caracteriza muito a gente. E aí eu digo aqui, né, assim, do meu grande prazer eu poder falar isso, porque assim, o IPL consegue, de alguma forma, trazer essas visões. Às vezes, em uma única avaliação, a gente tem o fisioterapeuta, a gente tem o médico, a gente tem o enfermeiro, a gente tem o psicólogo na sala, olhando Que o bacana. paciente e discutindo sobre. Bacana demais. Então, Legal. essa é uma experiência que, assim, eu digo, gente, é muito rica. Então, mais uma vez, óbvio, né, que tudo que a gente inicia, a gente tem bônus e bônus, e esse é um dos, mas eu fico bem feliz de poder, né, dizer que hoje somos os precursores, né, não só no Brasil, mas quiçá no mundo, de uma forma de avaliação dessa forma, porque já tivemos a visita aqui de alguns profissionais, inclusive de outros países, e eles dizem, olha, na minha universidade isso não faz. Nossa, Ninguém, na universidade de Orhan, não, qual era a universidade mesmo, Patrícia, que é Beth Shaley, não me lembro. Mas, assim, de chegar e dizer, olha, o que você faz aqui, É né, muito gente, é diferenciado. muito diferenciado. Então, eu fico bem feliz. E aí aproveito para convidá-las a voltar, a passar aqui um tempo no IPL com a gente, assim que possível, até para que a gente possa pensar e que possa de verdade construir, Construir, né, assim, avançar. isso, avançar, porque avançar. esse é o nosso Esse é nosso objetivo. objetivo. Ai, Por fim, né, o pois nosso é, objetivo é o quê, né? É melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois né? é. Prestar assistência fisioterapêutica de qualidade, né? Eu acho que isso é o que nos une todas nós, né, na área da Prestar saúde. saúde de Assistência, qualidade, né? assistência, Assistência de independente se somos qualidade, né? fisioterapeutas, se são... É, Eu é, de é, verdade é, acho que essa é a nossa missão, inclusive é, como professoras, isso, inclusive pesquisadoras, pesquisadores, como, é, né, é, o que quer que é, seja, ou até mesmo profissionais que estamos só na na clínica, clínica, independente, essa é, é a nossa função, é. melhorar, A né, a qualidade de qualidade de assistência. assistência. Esse é o nosso foco. Meninas, olha só, a gente vai ficar aqui horas e horas. Muito obrigada. Ainda tinha De mais ver- assunto, né? Muito mais. Do que a gente programou, nós não falamos nem uma Nada, linha. nada, É por de isso que eu nada. quero dizer que nada dá para ser programado. Mas muito Ah, obrigada, de obrigada, verdade. Foi um enorme obrigada, prazer tê-las. obrigada. Agradeço a oportunidade. Foi muito bom mesmo a gente poder conversar a respeito desse pedacinho É um desse todo. pedacinho, né? Obrigada, Ai, parabéns quem pelo seu agradece trabalho, sou eu. delícia. Eu é que Viu? Muito parabenizo bom, vocês e obrigada, agradeço de coração, muito viu? bom. Obrigada. Então,
Gente, a gente vai finalizar, porque senão a gente não dá conta, mas não esqueçam de nos seguir nas redes e estar conosco lá no YouTube, acompanhando os próximos podcasts. Obrigada.